Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu vou começar lendo um versículo que se encontra em Isaías, capítulo 41, o versículo 10. Você não precisa ter medo, porque sou seu Deus. Vou dar forças a você e o ajudarei. Você encontrará firmeza em mim e vou segurá-lo pela mão. O motivo de eu estar aqui hoje é para contar o testemunho sobre a minha formação. Eu esperei por esse momento durante 5 anos e fiquei esse tempo todo pensando o que eu ia falar. Quando eu entrei na faculdade, eu contei o testemunho que eu tinha passado no vestibular. E agora, mês passado, foi a minha formatura de psicologia. Eu me formei na Universidade Estadual de Maringá. É por isso que os irmãos não me veem muito aqui, porque os meus pais moram aqui, mas eu estudava lá. E a minha gratidão a Deus é imensa e todo esse tempo eu vinha falando para Ele que eu ia conseguir chegar aqui para falar sobre isso. Para expressar a minha gratidão a Ele pela oportunidade de eu ter me formado e agradecer também a minha família pelo esforço que lutou comigo esse tempo todo, os meus pais e o meu irmão, que não vou dizer que foi fácil, não foi, né? 5 anos ficar longe da família e o meu curso era integral, então eu não podia trabalhar e o meu pai que arcava com todas as despesas lá, apesar de ser uma faculdade pública, eu tinha que pagar aluguel e todas as outras coisas e Deus me sustentou até agora e eu creio que vai continuar sustentando. E também agradeço à igreja pelas orações e aos pastores aqui que continuaram sendo os meus pastores mesmo à distância. Mas na verdade o motivo maior de agradecer, eu fiquei pensando esse tempo todo o que eu podia falar aqui para a igreja sobre isso. E o meu motivo de maior agradecimento foram as experiências que eu tive com Deus durante esses 5 anos. E foi muito intenso tudo isso, porque eu cresci na igreja como muitos outros jovens, e a gente acaba ficando numa zona de conforto. Ensaios, cultos, sempre com os pais perto, e aí de repente eu me vi sozinha, e eu tinha que procurar tudo isso sozinha. E quando eu passava por esses momentos que eu estava sozinha, e eu me dava conta que na verdade eu não estava sozinha. Era Deus que queria me mostrar o quanto Ele estava presente comigo durante todo esse tempo. E a cada detalhe, a cada coisa que eu passei, eu falava, nossa, vou ter que fazer isso sozinha agora? E aí depois eu percebi que não, que realmente Deus esteve perto a todo momento e me sustentou nos momentos que eu mais me sentia sozinha, que Ele se fez presente ali comigo. E uma das questões que eu tinha muito medo quando eu fui para a faculdade era sobre fazer psicologia e ser cristã. Muita gente colocava muita coisa na minha cabeça e me dava exemplos de, olha, eu conheço gente que começou a fazer esse curso e saiu da igreja e virou ateu e muita coisa vinha. Muitas pessoas apoiavam, algumas pessoas chegaram a me dizer que era coisa do diabo eu fazer isso. E aí eu fiquei pensando, nossa, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou ser capaz? E aí eu coloquei no meu coração assim, não, eu vou separar. Psicologia vai ser uma coisa, religião vai ser outra coisa. E eu achava que isso ia ser o suficiente. E aí eu coloquei no mesmo patamar, a psicologia e a religião. E aí eu não ia usar nenhuma nem a outra ao mesmo tempo. Eu ia para as aulas e pensava, não, isso aqui não vai atingir a minha fé. Eu vou aprender, eu vou fazer tudo que tem que fazer, mas não vou deixar de crer. E a gente tem muito contato com muitas ideologias, muitas ideias novas, muita filosofia, e a gente é muito instigado a ser questionador, a ter visão crítica de sociedade, de mundo, de homem. E viver nesse mundo acadêmico é muita informação, e não é fácil realmente para quem é cristão, porque tudo faz muito sentido, não são coisas absurdas. As ideologias que eles passam para a gente têm sentido sim, têm fundamento.
E nos 3 primeiros anos, que era algo mais teórico, funcionou isso. De eu ficar, não, vou separar, eu sou crente aqui, mas quando eu estiver fazendo a psicologia, não vou juntar as coisas. Até o momento que Deus quis me mostrar que não era realmente assim. E eu comecei a ter contato com a prática, fazer atendimentos, e um dos meus estágios era no hospital. Eu atendia na área de ginecologia e obstetrícia, e eu atendi um dia uma senhora que eu nunca mais vou esquecer desse atendimento, porque foi um divisor de águas sobre isso que eu pensava, em separar as coisas. E essa senhora tinha feito uma cirurgia e ela gritava muito no leito dela. E eu fui atendê-la e ela não conseguia falar. Nos primeiros minutos ela só gritava e eu fiquei ali do lado dela. E nos meios dos gritos ela começou a contar um pouco da história dela. Era uma história muito sofrida, muito marcada, de estupro na adolescência, assassinato dos filhos, era muita coisa. E ela falava que ela ia morrer. Mas eu tinha olhado o prontuário dela e ela não estava em estado terminal. Ela tinha feito uma cirurgia séria, mas ela não estava para morrer. E ela repetia muito isso, que ela ia morrer, que ela não tinha mais o que fazer aqui, e que tinha algo que segurava ela. E eu fiquei tentando entender o porquê que ela estava tão entregue assim. E chegou no momento do atendimento que ela foi diminuindo um pouco os gritos, porque o atendimento todo ela foi gritando de dor. Aí ela gemia de dor e falou assim, na verdade, tudo que aconteceu comigo, todo esse sofrimento foi porque eu desobedeci. Eu deixei Jesus. E agora eu não morri ainda porque eu preciso voltar para Ele. E foi nesse momento que foi mais impactante para mim do que ela, eu acho. Porque eu pensei, não, mas eu sou psicóloga aqui. Eu não posso falar de Jesus para uma pessoa. Eu podia ser tirada do meu cargo de estagiária, tinha mais gente internada ali, tinha enfermeiras passando. E como que a psicóloga ia estar falando de Jesus para ela? E na hora, assim, Deus me... Eu nem sei explicar direito o que aconteceu, porque eu não podia parar o atendimento, eu não podia sair para orar e vir resolver depois. E eu respirei fundo e pedi para que Deus me ajudasse, porque ao mesmo tempo que pesou eu ser psicóloga, pesou eu também ser cristã. E eu tive que juntar as duas coisas. Mas eu ainda não sabia como é que eu ia fazer isso. E aí eu pedi ajuda para Deus em pensamento. E eu olhei para aquela mulher e perguntei para ela se ela considerava isso uma grande decisão. Eu não falei o nome de Jesus, mas eu perguntei sobre aquilo, sobre aquela decisão. E a gente começou a conversar sobre isso. E ela foi entendendo o que eu queria dizer, mesmo sem citar o nome de Jesus. Mas a gente foi conversando sobre essa grande decisão. E ela se decidiu. E aí ela parou de falar. No momento, ela fechou os olhos e estendeu a mão para mim. E aí eu dei a mão para ela e a gente ficou em silêncio. Nesse silêncio eu orei por ela. Porque em pensamento ninguém pode me impedir de orar, né? E eu fiquei pensando nesse momento, como que eu vou chegar no céu um dia e dar conta dessa alma? Sendo que eu podia só ser uma psicóloga, mas eu também não posso deixar. E eu orei e ela soltou a minha mão e ela me agradeceu e falou que era o que ela precisava no momento. Mas Deus sabe que não era só ela que precisava, eu também precisava dessa experiência. Porque até o momento eu achava que era religião e psicologia, mas nesse atendimento Deus me mostrou que era vidas. São vidas que precisam, e ela era uma vida. E é para isso que Ele tinha me chamado para trabalhar com vidas. E foi para isso que Ele veio, por causa das vidas. E aí foi impactante para mim. Eu fui mudando meu pensamento durante tudo depois disso, e tive outras experiências que foram confirmando isso da parte de Deus para mim. E aí Ele me fez entender que, além de todo o conhecimento e do diploma que eu consegui, Ele era maior que tudo. E nesses 5 anos que Ele me ajudou a carregar os meus fardos. E só por esse motivo eu ia conseguir ajudar as outras pessoas a carregar os fardos dela também. Foi essa experiência que Ele me trouxe. E é por isso que eu tenho a agradecer a cada dia mais,
porque Deus, ele vai além de tudo isso, de tudo que eu aprendi, do meu diploma e de tudo que eu passei, porque eu comecei a perceber durante tudo que sempre tinha uma explicação, sempre tinha referências bibliográficas que a gente tinha que procurar para explicar e filosofias, mas ele nunca se encaixou em nenhuma delas. Nunca, nada e que eu estudei e que eu vou vir estudar, eu sei que não vai explicar Deus. Ele nunca vai ser explicado e é por isso que ele é Deus. Agradeço a oportunidade.